se mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Então você não sabe o que fazer. Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje, dia 19 de agosto de 2026, ano apostólico de Tiago. A fé sem obras, ela é morta. 6 horas em ponto, ainda madrugada, de terça para quarta-feira. O dia ainda não raiou por aqui, mas já já nós teremos a luz do dia, nos trazendo a renovação da nossa esperança, das misericórdias de Deus. Eita glória! Deixa eu ver, hoje é dia do quê? É umas coisas muito difíceis de falar aqui, viu? São uns parques que tem uns nomes muito, muito estranhos. Hoje eu nem vou falar o que é, tá? É um parque lá no Canadá que está sendo celebrado. Bom, eu estou falando com vocês aqui da Praia Grande, em São Paulo, no Brasil. 21 graus. Ontem tivemos um dia muito quente e eu me lasquei todinho, porque foi um dia em que eu tive que andar que nem um camelo. Fui no médico, do médico voltei a pé, depois tive que ir buscar os remédios na farmácia, tudo a pé, debaixo do sol. Eu já sou um idosinho, né, irmãos? Que dó que eu tenho de mim. Misericórdia. Dó não é um sentimento cristão. Aqui na Praia Grande, em São Paulo, no Brasil, teremos um dia lascado de quente. 29 graus é a máxima para hoje. E a mínima de 20. Ontem nós tivemos um dia, aliás, nós estamos tendo dias bem diferentes aqui. Bem diferentes. Ontem foi um dia muito diferente. Primeiro que eu disse para vocês que a gente está vivendo um tempo aqui em que nós já nos acostumamos com a névoa, né? Vou tirar isso aqui, senão eu não consigo falar. Nós já nos acostumamos com a névoa. Então foi uma novidade, mas veio para ficar, né? Foi aprovado pelo clima e acabou ficando todo dia agora à noite. Tem uma névoa. E ontem, quando amanheceu, a névoa subiu, mas subiu muito pouco. Subiu pouco. Daqui eu estou a mais ou menos 1 quilômetro da praia, né? Olhando daqui não dava para ver a praia. Dava para ver os prédios, mas quando chegava próximo à praia estava tudo fechado, de neblina. Isso já à tarde, quando eu fui no médico. Aí eu voltei a pé para fazer uma caminhada, né? Não é longe, é bem pertinho. Aí aproveitei, juntei a caminhada até a farmácia. Deu aí uns 3 quilômetros de caminhada. Do dia foi ótimo. Sempre bom caminhar. E aí quando eu vinha vindo, na avenida aqui, tem uma avenida principal chamada Avenida Presidente Kennedy. Da avenida você olhava para a praia, você não conseguia ver. Aí eu estava vindo, e aqui perto da minha casa, porque a clínica médica fica aqui, minha casa aqui, e a farmácia, onde? Aqui. Então eu tive que fazer esse trajeto, né? Ir para lá e voltar tudo para cá. E perto da minha casa tem uma torre azul, bem grande, é uma torre mesmo, não é essas de ferro, é uma torre feita de concreto, muito alta. E ela é azul, chama muita atenção. E eu estava vindo andando normal, um sol bem gostoso, um dia bem tranquilo. E aí quando eu estava chegando, eu marco ali porque falo, graças a Deus está chegando em casa, mas ontem era só metade do caminho. E aí eu olhei para a torre e estava difícil de enxergar. Eu falei, mas que coisa estranha. Aí foi que eu olhei para a praia e aí não dava para ver, de névoa. Então assim, estava super baixo, não estava chegando na altura das nossas casas,
durante a tarde é muito raro isso, mas durante toda a tarde ficou assim impossível de se enxergar a praia, tamanho a neblina que estava ontem, né? A cerração, o pessoal fala. Cerração é na serra, né? Aqui é neblina. E foi muito interessante. A gente está tendo esses dias aqui. Antigamente, a gente dizia assim, quando tem noite com névoa, é sinal de que no outro dia vai ser bem quente, né? Tem acontecido. Dias bem quentes por aqui. Mas amém. Essa é só a minha fofoquinha do dia. Para dar uma satisfação. Fui no médico ontem. Tenho notícias ótimas para dar. Meu tumor aumentou bastante, né? O médico ficou bem preocupado. Marcou de novo a biópsia. Novamente, da outra vez não pôde ser feito, né? Vocês lembram? Mas agora ele tirou foto, ficou bem assustado. Quis me assustar também, né? Mas eu não estou preocupado. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Não, viver é lucro e morrer é Cristo. Eu estou na bênção. Mas cresceu muito, muito mesmo. E tá feio, né? Aí vamos ver, vamos lá fazer a tal da biópsia. Também peguei todos os remédios. E Deus colocou uma médica, tão fofa, meu Deus. Olha, eu sou tão abençoado na rede pública de saúde aqui da Praia Grande. Meu Deus do céu, que gente maravilhosa. Ontem era só para eu pegar as receitas, mas a gente não se conhecia. E ela quis saber toda a história da minha vida. Novinha, 25 anos. E a gente ficou ali, ela me dando muita atenção. E é tão bom, né? Quando alguém se demonstra interessado por nós. E eu sempre tive essa bênção de Deus, que não é sorte, né? É bênção de Deus. De toda vez que eu preciso da rede pública de saúde, eu ser muito, muito bem tratado. E aí nós fizemos algumas avaliações, começamos alguns novos tratamentos e vamos que vamos. Vivendo a vida, que a vida é assim, né? Você vai ficando velho, não tem jeito. Deixa eu dar bom dia para minha família linda, que está chegando. A Nath foi a primeira a chegar hoje? Que linda! Por falar em linda, né? Bom dia, Nath, querida da minha vida. Te amo um tantão. Olha, quem lida com criança são pessoas especiais. Muito especiais. Você imagina, nós que somos pais, às vezes a gente não aguenta, não tem paciência de ficar com o nosso filho o dia inteiro. Não há um preparo, né? Você imagina o quão precioso precisa ser uma professora, né? A Nath cuida de 21 criancinhas, bebês e crianças. Que Deus a abençoe muito, muito sempre. Tem que ser especial. E minha filha Silvia, bom dia. Como é que foi lá, filha? Foi no médico também? Comprou uma peruca? Vai ter que usar peruca, filha? Conta pro pai. Elvira, meu amor, graça e paz. Te amo. Elvira pede oração pela irmã, pelo cunhado, pela Aline, pelo Rodrigo, pelo Ricardo, pela Cláudia, pelo Pedro, pela Helena, pela dupla dinâmica, o Heitor e o Theo, pela Bia, sempre muito carinhosa, pedindo pela minha vida, e também pelo nosso ministério, graças a Deus. Márcia, linda, 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 nossa irmã lá do sul do país. A Márcia, ela não tem noção do que é morar na parte do meio para cima do Brasil. Mas ela vai ter uma grata surpresa, porque ela prometeu que em janeiro vem para cá. Ela tá achando que tudo o clima de lá é igual ao daqui. Deixa ela. Principalmente se ela vier em janeiro, que ela tá prometendo,
ela pegar o verãozão aqui da Praia Grande. Aí vamos ver se a opinião dela muda. Ai, glória a Deus. Diz que tá chovendo lá hoje. Nira, querida, minha amiga, minha irmã carioca predileta, linda da minha vida, parceira, fiel. Como você tá? Tudo bem? Como foi a sua terça-feira? Abençoada? Tá com muito trabalho aí? A melhor costureira do Rio de Janeiro? A mais abençoada das costureiras do Rio de Janeiro? Bênção de Deus, irmã querida. A Nath falou: bom dia, que você seja curado, amém, eu recebo, tá ligado na terra e no céu. Nath, em nome de Jesus. Errei a data, era hoje. Eita, que fase, hein, filha? A Nath falou verdade, alma, corpo, mente, trabalhar com crianças. Eu sei, já trabalhei bastante tempo, viu, Nath? Dando aula para crianças. Eu, na década de 90, não sei se eu te contei, eu fiz uma parceria, tem um padre muito famoso no Brasil, agora ele tá bem velhinho, né? Se envolveu em algumas polêmicas, mas eu nunca trato as pessoas por aquilo que é a opinião pública. Eu trato as pessoas de acordo com aquilo que elas são e representam para mim, né? E eu era um menino, um jovem, né, ainda, na década de 90, quando estourou a questão da AIDS. E o padre Júlio Lancelotti tinha a paróquia dele lá na Moca, e eu dava aula lá. Eu era professor de escola técnica e tinha cursos de crianças, né? E as crianças me amavam, então eu dava aula para as crianças. E aí a direção da escola me chamou numa reunião com o padre Júlio, e ele estava recolhendo na paróquia dele todas as crianças que se tornavam órfãos quando os pais morriam por causa da AIDS. As crianças nasciam já com o vírus, né, HIV, não sabiam, tadinhas, né? Duravam muito pouco, era terrível, né? E era aquela época, Nath, que as pessoas não sabiam como que a AIDS era transmitida. Perdão. Se era pelo ar, se era por contato, ninguém sabia que era só pelo sangue, né? E aí ele falou, estou com todas elas levando lá para a paróquia, eram dezenas e dezenas, e ele queria arrumar tarefas para elas fazerem. E aí nós abrimos a escola para recebê-las nas sextas-feiras. Só que ninguém podia saber. Porque se alguém soubesse que uma pessoa com AIDS tinha posto a mão no mouse, por exemplo, né, numa aula de computador, ela já não ia querer colocar mais. Entrar numa sala fechada onde pessoas com AIDS respiraram, elas não queriam entrar. Então, a gente colocou o negócio em risco. E foi uma baita experiência. Eu tinha foto com as crianças penduradas em mim, com o braço esticado assim, elas penduradas no braço, no pescoço. E graças a Deus a transmissão não era feita assim, né? E elas vinham, ficavam sempre muito, muito magrinhas, não tinha ainda nem o AZT na época. Aí vinha 3 semanas, quando faltava a gente ligava para saber por que fulaninho não veio, tinha falecido. E era muita dor, muita dor. A gente recebia, as crianças ficavam um pouquinho, aí a gente percebia que ela começava a emagrecer mais, né, do que as outras, faltava, a gente sabia que tinha ido a óbito. Foi uma época muito difícil, mas eu fiz essa aliança com o padre Júlio e não consigo me esquecer disso. Depois ele se envolveu em muitas polêmicas aí, a gente nunca sabe, né, o que é questão de política, o que é verdade, mas para mim não importa. Importa aquilo que nós fizemos juntos na década de 90, para mim foi muito, muito especial. E eu trabalhava com crianças, né? E eram criancinhas. Então precisa ter o dom mesmo. Por isso que eu glorifico a Deus pela sua vida. A Silvia falou que errou a data, né? Mari, querida,
A number one da live. Como você tá, Mari? Você tá bem? Como é que foi a sua terça-feira? Família, os filhos lindos. Espero que tá tudo bem. Esteja tudo bem. A Nira, querida, falou: tudo bem, muito trabalho. Isso é bom, né, Nira? O trabalho ajuda a gente a refrescar a cabeça, né? Não muito também, né? Precisa se divertir. A Mari falou aqui, pede oração pela Lawanda, pelo Enzo, pela Maria Cecília, pela Yara, pelo Carlos Henrique e pelo Jefferson, né? Eu tenho meditado sobre essa vida. Existem algumas coisas que são mistérios de Deus, né, Mari? Ontem foi um dia que, quando a médica começou a falar do meu tumor, eu comecei a imaginar. Aí contei para ela do meu irmão, né, que havia falecido de câncer, muito jovem. A gente ficou muito tempo, ela me deu muita atenção lá, e eu comecei a pensar em tantas situações que eu já vi nessa vida, e vivi, e algumas coisas a gente realmente não tem explicação. A gente tem motivos de oração que a gente coloca aqui, aqueles que estão com a gente desde o começo, e muito rapidamente o Senhor atende a nossa oração, né? Até porque aqui a gente deixa bem claro que não tem homem nenhum à frente de nada, não tem líder, não tem nada, quem manda aqui é Jesus. Não há nenhum poder em mim, não há nenhuma expectativa de vocês em mim. Meu único trabalho aqui é direcionar a nossa oração diretamente para Jesus. E Ele tem feito. A gente viveu um milagre de praticamente ressurreição do Carlos Henrique, né? Era muito improvável. A gente viveu a cura do câncer do marido da Rosinha. Ela pediu em uma semana, ela pediu 15 dias depois, saiu a cura. A gente, portas de emprego, restauração de casamentos. Muita gente que recebeu o milagre nunca mais entrou, né? Depois que o cego começa a enxergar, ele joga a muleta fora, né? Mas isso é super normal. Eu já me acostumei com isso, já faz parte. As pessoas procuram alívio da dor, aliviou, elas vão embora. Mas aí no caso dele eu fiquei, sabe, meio que conversando com Deus e falei: Senhor, por que existe, né, esse propósito? Porque certamente Deus está livrando ele de alguma coisa nesse tempo, que não era para ele estar acordado, né? Talvez nesse tempo em que ele estivesse, se ele estivesse acordado, alguma coisa teria acontecido. Eu não sei explicar, é mistério mesmo. Mas a gente não pode desistir de orar, né? A gente tem que continuar crendo. Eu creio, sei que você crê também. E a gente vai ver qual é o desfecho que Deus vai dar para isso. E parece que Deus usa também uma situação como essa, Mari, para tratar a nossa vida, né? Para a gente entender que algumas coisas simplesmente não tem o que fazer, a não ser esperar em Deus. Não adianta se debater, não adianta dar dinheiro para a igreja, não adianta fazer promessa, não adianta nada. Você tem que esperar em Deus, no tempo dele, continuar crendo. E é isso que a gente faz aqui. Ai, tô tagarela hoje, né? Não faça isso, porque aí se você me deixar sozinho na oração, aí complica, né? A Bíblia ela é muito clara sobre a oração da concordância, né, Mari? Eu nunca posso lutar por vocês sozinhos. A palavra diz que aquilo que dois ligarem na terra está ligado nos céus. A oração de concordância, quando dois oram juntos, fazendo da oração o mesmo propósito, ela tem muito poder no mundo espiritual. Então não perde a esperança não. Senão não vai adiantar eu orar. Certo? Promete? Mesmo assim, vamos acreditar em Deus. Não vamos criar, é aquilo que eu sempre tento ensinar para vocês. A nossa mente, ela recebe informações e ela cria cenários, né? E o cenário que a gente cria, ele não tem a saída
que Deus tem. Então o melhor é a gente não criar cenários, não escutar e olhar só para Deus. Só para Deus. Vamos lá. Falei demais, né? Depois atraso vocês para o trabalho, principalmente a senhorita, dona Mari, que sai antes do horário para ir fazer terapia, né? Aí eu fico aqui sem você. Então vamos lá. Atos capítulo 24. Paulo vai para julgamento hoje, hein? Vamos ver como é que vai ser. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou as causas contra Paulo a Félix. Temos desfrutado um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. No entanto, a fim de não tomar mais o seu tempo, peço a ti o favor de unir-nos por alguns instantes. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos, e tentou até mesmo profanar o templo, por isso nós o prendemos. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação. Por isso, de bom grado, faço a minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Os meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Tampouco podem provar as acusações que agora estão levando contra mim. Confesso, porém, que adoro ao Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar limpa a minha consciência diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer donativos ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, encontraram-me purificado no templo, sem me envolver em nenhum ajuntamento ou tumulto. Há, porém, alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado diante do sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, examinarei o caso de vocês. Em seguida ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Alguns dias depois, Félix veio a Drúzila, a sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar da fé em Cristo Jesus. Quando se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: por ora basta, pode sair. Quando achar conveniente, chamarei você de novo. Félix, ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, de modo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Jesus, Félix foi sucedido por Pórcio Festo, e como desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Meu Deus do céu!
Não tem como a gente não meditar hoje sobre o que a gente começou a falar, né? Sobre o tempo. A gente lê a Bíblia e parece que tudo é muito rápido, né? De uma hora para outra. Paulo foi preso, ficou um dia preso e apanhou e saiu. Não, 2 anos que ele ficou ali em Jerusalém preso. E depois a gente vai ver mais para frente, ele vai para Roma, numa prisão domiciliar, onde ele vai passar o resto da sua vida preso, até a sua execução. E a gente, por causa de uma semana, um mês, um ano, que a gente espera, a gente desiste da bênção. A gente não persevera. E a culpa disso, irmão, a culpa disso é do que as pessoas têm te ensinado sobre Deus. A culpa disso é que hoje nós não temos servos de Deus. Nós temos clientes de Deus. Infelizmente, nós temos uma geração sendo doutrinada. Por exemplo, aqueles que têm a minha faixa etária, um pouco menos, aqueles que entraram no ENTA, não tem como. Você sempre vai achar que a igreja é um salão. Sempre. Seja você católico, seja você protestante, seja o que for. Você sempre vai dizer, vou à igreja. E sempre que você for a esse salão, você acha que você cumpriu com os teus, com a tua comunhão com Deus. Isso é uma coisa que a gente não consegue tirar de nós, porque a gente aprendeu quando criança. Mesmo hoje, sabendo que a igreja não é. O Senhor disse que jamais habitaria em construções de pau e pedra. Que é muito interessante ter um salão para se reunir, né? Mas o salão não é a igreja. A reunião é a igreja. É como o vinho. A uva não é a igreja, mas as uvas amassadas formam o vinho. Assim é a igreja. Não é o lugar, é onde o povo de Deus está. Como ele disse, onde 2 ou mais pessoas estiverem, eu estarei presente. E isso é tremendo para a gente meditar. A gente pega essa geração que aprendeu que Deus é um solucionador de problemas. Que Jesus, que eles são praticamente um cliente de Deus. A gente vê líderes, donos de televisão, pessoas muito, muito influentes. A gente vive num país miserável, em que muitas pessoas passam fome, muitas pessoas vivem abaixo do nível da miséria até. Então todo tipo de promessa, para quem sente dor, é válido. É válido. Quando a gente tem dor, tudo que a gente quer, por exemplo, a gente teve o nosso irmão Ney, que teve lá as cólicas renais, por causa da pedra no rim que apareceu, né? E segundo estudos, é a única dor que se compara ao parto de uma criança, né? O parto natural. E eu tenho certeza que ele faria qualquer coisa para a dor sair. O que o médico dissesse para ele ele faria, para que aquela dor fosse embora. E aí as pessoas aprenderam que ir para a igreja é isso. É você ir para lá para que Deus resolva os teus problemas. E não é bem assim que as coisas funcionam. A nossa relação com Deus é uma relação de servidão. E a maioria das vezes nós temos mais bronca para tomar do que bênção para receber. Porque a grande parte dos problemas que hoje tiram o seu sono, que te afetam emocionalmente, são frutos de pecado que você cometeu. Não foi o diabo, não foi Deus, foi você, foi eu, que nos enfiamos nesses problemas, porque nossa carne desejou, porque nos apaixonamos, porque o desejo passou por cima da sanidade, o coração falou mais alto, o desejo de ter falou mais alto, o poder falou mais alto, e aí a gente entrou em problemas. E aí a gente quer solução de Deus imediata em problemas que a gente vem cultivando há anos. E aí a gente vai na igreja e fica, Deus resolve para mim. E se Deus não resolve na hora, a gente fica bravo, né? Sendo que Deus não tem muita responsabilidade.
na vida paralela que eu criei com Ele. Então nós precisamos aprender a, em primeiro lugar, entender os erros que nós cometemos. Ter Deus como o ser a ser adorado. A verdade é que não há necessidade de que nós peçamos nada a Deus. Ele mesmo disse, antes que a palavra chegue à sua boca, eu já a conhecia. O Senhor conhece tudo da nossa vida, mas ama que peçamos para Ele. Ama. Porque isso demonstra a nossa submissão, a nossa dependência. E tudo que Ele quer é que nós dependamos dEle. Porque se nós dependermos dEle, por exemplo, para tomar uma decisão, a gente vai parar de tomar decisão errada. A gente vai parar de tomar decisão no pecado. A gente vai parar de decidir pela carne. E, obviamente, a gente vai ter uma vida melhor, mais saudável, mais feliz, com mais paz, com pessoas mais sinceras ao nosso lado. Sábado a gente começa o nosso treinamento profissional, baseado na palavra de Deus. E por que o servo de Deus ele prospera? Ele prospera porque ele é disciplinado. Porque ele não gasta dinheiro com cerveja, ele não gasta dinheiro com cigarro, ele não gasta dinheiro com balada. Ele aprende a ser disciplinado debaixo da palavra de Deus. A gente vai começar esse treinamento todos os sábados às 8 horas da noite. E aí você que tem buscado prosperidade de Deus, aprender que é o teu posicionamento que vai fazer a sua vida mudar completamente. Porque a bênção já está liberada sobre a sua vida. Mas o tempo é uma coisa que nós precisamos aprender a ter tranquilidade, descansar. Paulo descansava nas prisões. Escrevia suas cartas, recebia os seus amigos. Mas 2 anos preso, se colocar no papel quantos anos Paulo passou preso, quanto tempo de vida perdido, né? Vamos meditar sobre isso, para que a gente não seja tão imediatista, mas que a gente tome decisões que possam nos trazer resultados mais rápidos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, seja louvado e glorificado o seu santo nome. Nós buscamos a tua presença neste momento em que o dia nasce. Junto com ele a nossa esperança de que o Senhor nos dará um dia abençoado, um dia de proteção, um dia de provisão, um dia de bênção, um dia de felicidade. Nós já recebemos a promessa de que a sua misericórdia se renovou quando esse dia amanheceu. A sua palavra também diz que a tristeza pode durar a noite, mas ao amanhecer nós recebemos a alegria do Senhor, e assim tem sido. Colocamos esse dia nas tuas mãos, Pai. Fizemos questão de começar o dia entregando ao Senhor o nosso primeiro fôlego de vida. Colocar o nosso pensamento em Ti, ouvindo a sua palavra, ouvindo o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. Que o Senhor receba este dia como consagração ao Senhor. Que o Senhor faça deste dia, meu Deus, um dia abençoado na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo que declaramos, meu Deus, ser o nosso único e suficiente Salvador. Declaramos que diante dele jamais existirá outro. Declaramos a nossa fidelidade, o nosso amor. Declaramos que ele é o Messias, que ele é o nosso Senhor. Declaramos que jamais nos prostraremos diante de outros deuses, senhores ou senhoras. Somente diante de Cristo entregaremos o nosso louvor, a nossa real e verdadeira adoração. Santo, Santo é aquele que era, é e que há de vir. O Deus da nossa vida e o Deus da nossa salvação. Cumprimos o nosso chamado missionário de declarar às nações aonde chegar esta oração. Que o Senhor Jesus tenha uma nova vida para você. Que o Senhor Jesus tenha um novo caminho para você, de enxugar as tuas lágrimas. Deus abençoe. Que o Senhor Jesus quer enxugar as tuas lágrimas, que o Senhor Jesus quer curar as tuas feridas.
Eu sei que você que está me ouvindo, muitas vezes sem esperança, o nosso Deus é Deus de renovo, é Deus de esperança. Eu vou te dizer uma coisa muito maluca. Quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, Ele ficou 3 dias. Não foram 3 dias completos, né? Mas foram 3 dias, sexta, sábado e domingo. E no domingo Jesus ressuscitou. E aconteceu que muitos que já estavam mortos, ressuscitaram junto com Jesus e voltaram para suas casas. O poder da morte foi quebrado em Jesus. Tragada foi a morte pela vida. O nosso Redentor vive. Onde está a morte, a sua vitória? Tragada foi a morte pela vida. Você imagina a loucura que foi, irmão? Familiares recebendo no familiar que já havia morrido há tempos. Deve ter sido um susto, né? Deve ter sido uma loucura. E a gente vê Paulo falando aqui: vocês me perseguem porque eu falo sobre aqueles que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. Deve ter sido uma bagunça. Mas a alegria da ressurreição. Deus tem ressurreição para toda a área da tua vida. Escute esta palavra que não é de homens. Eu não tenho nada para você. Só o meu amor. Mas o Deus que eu sirvo, Ele tem restauração e recomeço. Não importa a tua idade, não importa a tua condição, não importa o que você tenha. Se você tem pouco, se você não tem nada, se você tem alguém ou se você não tem ninguém, Deus é poderoso para dar um recomeço na tua vida. Recebe essa palavra, recebe Jesus Cristo, põe a mão no teu coração agora aí, aonde você estiver, e diga: Senhor, eu te entrego a minha vida. Me dá essa esperança com o Senhor, essa experiência, melhor dizendo. Deixa, Pai, deixa eu viver, deixa eu experimentar a verdade, não de uma religião. Eu quero ter uma experiência única com o Senhor. Eu não quero ter uma experiência com um lugar, nem com uma pessoa. Eu quero ter uma experiência com o Senhor, dentro da minha casa. Eu quero receber o Senhor dentro da minha casa. Depois, meu Deus, que eu te conhecer, eu dou um rumo à minha vida espiritual. Mas antes de tudo, se apresenta a mim. Diga isso a Ele. Entra na minha casa. Vem me visitar, Senhor. Nesse momento não é de uma religião que eu preciso do Cristo que ressuscitou. Põe a minha vida em ordem. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Me dá um recomeço. Me dá uma nova história. Lança fora o velho. Eu me abro, Senhor. Eu me abro para viver o novo. Diga isso para Ele. A sua vida vai ser transformada. Pai, nós nos prostramos aos teus pés. Nesta manhã de quarta-feira, te pedimos perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que têm pecado contra nós. Eu te peço, meu Deus, tira de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado, e nos habilita a vivermos a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. E que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. Nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal. Livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades.
Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Paizinho, no nome de Jesus Cristo eu te peço nesta manhã, aonde chegar o som da minha voz. Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz a tua obra de milagres. Eu te peço nesta quarta-feira, Pai, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde ao meu filhinho Rodolfo. Abençoa todos aqueles que estiverem ao seu redor. Livra o meu filho da maldade, da perversidade, da violência, da ignorância e do preconceito. Quando eu oro pela vida do meu filho Rodolfo, eu abençoo todas as nossas crianças, Pai, com o autismo. Eu abençoo o Tutu, abençoo o Heitor, o Theo, o Derek. Peço que o Senhor dê a todos eles o desenvolvimento neurológico necessário. Existem coisas que aos homens são incompreensíveis. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Trabalha no seu tempo. Nós declaramos o presente que o Senhor nos deu com essas vidas. O quão especial elas são. E o quanto elas nos ensinam todos os dias. Bendito seja o Senhor. Cuida delas, Pai. Cuida das comorbidades. Cura. Dá, meu Deus, uma funcionalidade. Dá uma vida normal, meu Deus, a estas crianças. Um bom futuro. Em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço, abençoa, guarda, protege. Livra de todo mal e da saúde a minha filhinha Bruna. Leva em paz e em segurança para o trabalho. Leva em paz e em segurança para a faculdade. Livra, meu Deus, não deixa nada de mal acontecer. Dá saúde para minha filha. Dá um dia de honra, dá um dia de graça, dá um dia de reconhecimento. Dá um dia, meu Deus, em que ela tenha muitos motivos para sorrir, dá saúde. E no final do dia traz, meu Deus, a minha filha em paz e em segurança para casa, para a honra e glória do teu nome. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a mãe do seu filho, o seu pai, o meu pai, que a tua bênção esteja sobre eles. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a minha irmã Mari, a sua casa e toda a sua família. A Márcia, a sua casa e toda a sua família. A Nira, meu Deus, minha irmã, lá do Rio de Janeiro, que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de muita saúde. A minha filha Silvia, que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde. A ela, a sua casa, a sua família. Minha querida irmã Nath, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde. Meu irmão Cosmo Júnior, sua casa, sua família. A Elvira, sua casa e toda a sua família. A Lisai. É Lisai. Márcia Silva, sua casa e toda a sua família. A Vera Neves, sua casa e toda a sua família. Meu irmão querido Augustinho Lomba, fiel, Pai, que está conosco em todas as orações. Que o Senhor o abençoe a ele, a sua casa e toda a sua família. A Ilza Freitas, sua casa e a sua família. Minha irmã Joelma também, que está conosco todas as orações, Pai. Que o Senhor a abençoe, a guarde, a proteja, a livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Que a tua bênção esteja sobre nós neste dia, Senhor. Santo é o Senhor. É Zilai, né, Má? Eu vou aprender. Pai, eu apresento diante do Senhor a esposa do Cosmo Júnior, a Viviane, que está grávida. Oh, aleluia. Que bênção, meu Deus. Dá saúde. Dá um bom momento. Abençoa os filhos, meu Deus, herança bendita do seu servo,
a Luísa Bezerra e o Pedro Lucas. Que seja motivo sempre de muita alegria na vida do teu filho. Em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Pai, eu te peço, nos abençoa com saúde. Visita os nossos corpos. Vê se há em nós uma raiz de enfermidade, uma doença silenciosa. Vê se há em nós, meu Deus, o mau funcionamento de um órgão, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria. Vê se há em nós uma raiz cancerígena, um tumor. Vê se há em nós uma inflamação, uma infecção, uma dor, Pai. Trata neste dia, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, assim como colocamos nas Tuas mãos os nossos irmãos que estão internados, que o Senhor visite as UTIs, os leitos de hospitais. Clamamos, meu Deus, pela nossa vida profissional e financeira, que o Senhor nos supra neste dia em tudo aquilo que precisarmos, nas contas a serem pagas, no pão na nossa mesa. Nós sabemos, meu Deus, que todas essas coisas provêm do Senhor. É o Senhor, meu Deus, quem cuida e provê a nossa vida. É o Senhor quem coloca na nossa mesa a solução de todos os nossos problemas. E isso nos traz paz. Porque a despeito da nossa capacidade, a despeito da nossa força, a despeito da nossa condição, nós sempre viveremos o melhor porque o Senhor não muda. Porque o Senhor é o Deus forte. Porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Porque com um piscar de olhos o Senhor muda uma situação. O de repente de Deus pode acontecer a qualquer momento. Qualquer dia, qualquer hora pode ser o momento da virada da vida de uma pessoa. Nós cremos nisso. Deus da nossa prosperidade. Santo é o Senhor. Nos dá, meu Deus, um dia de trabalho abençoado. Como teu servo, sacerdote da tua palavra. Eu abençoo, meu Deus, os nossos professores, os nossos irmãos e irmãs que trabalham na área da saúde, da segurança. Eu abençoo os nossos vendedores, profissionais liberais, autônomos. Eu abençoo, meu Deus, os nossos comerciantes, os nossos irmãos e irmãs que trabalham no comércio informal, os nossos corretores. Abençoo os empresários, abençoo os comerciantes, os nossos irmãos e irmãs que trabalham no campo. Seja qual for a área de atuação dos teus filhos, meu Deus, que esta quarta-feira seja uma quarta-feira desenrolada. Esta é a palavra que vem no meu coração. Tudo aquilo que está enrolado, meu Deus, na vida profissional, liberação de produtos, liberação de estoque, venda, compra. O Senhor coloca no meu coração situações enroladas profissionalmente, em empresas e comércio. Que o Senhor dê, meu Deus, a solução hoje. Que o Senhor coloque na mão dos teus filhos a solução, a organização. A impressão que o teu filho tem é que está tudo ficando meio fugindo ao controle. Devolve o controle. Mostra, Pai, que pode ter saído por um momento do controle do teu servo, da tua serva, mas nunca saiu do controle das tuas mãos. Dá organização aos teus filhos. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, meu Deus, o nosso projeto de sábado, onde nós vamos, através da sua palavra, aprender a prosperar na nossa vida profissional e financeira. Eu sei, meu Deus, que por aí as pessoas têm feito barganhas. As pessoas têm aprendido que para dar certo na vida elas têm que fazer votos, entregar dinheiro. Que o Senhor use a minha vida para ensinar os teus filhos que a tua vontade original para o ser humano é a prosperidade. Nos dá hoje, meu Deus, um dia de solução de problemas. Não deixa nada se enrolar, Pai. Não deixa que o inimigo traga confusões, embaraços, atraso de prazos. Em nome de Jesus, libera, meu Deus. Que o serviço flua, que todos os pedidos sejam entregues no prazo. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por nos dar tudo o que temos. Somos gratos ao Senhor. Pai, nós te pedimos pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Declaramos que o Senhor é o Jeová Nissi, a nossa bandeira.
Nós colocamos essa bandeira no centro da nossa casa, declarando que Jesus Cristo é o Senhor do nosso lar, é o Senhor da nossa família, que é o Senhor quem cuida de nós, que é o Senhor quem cuida da nossa casa, dos nossos filhos, dos casamentos, que nós descansamos em Ti, Pai, porque não podemos estar ao lado dos nossos amados 24 horas por dia, porque não conseguimos estar ao lado dos nossos filhos 24 horas por dia cuidando deles, mas sabemos que o Senhor faz isso por nós, que o Senhor dá aos nossos amados livramentos, que por nossa causa, pelo nosso amor, pela nossa busca, o Senhor tem salvo a nossa casa e a nossa família. Obrigado, Senhor. Obrigado pela paz que o Senhor traz dentro da nossa casa. E aquelas casas que ainda não receberam, meu Deus, essa paz, que haja o cessar da gritaria, da confusão, da falta de entendimento, da violência, do vício. Devolve, meu Deus, a alegria de ser família. Devolve, meu Deus, a graça de se ter um lar. A graça de se ter um lar é ter Jesus Cristo como cabeça. Faz de nós, meu Deus, representantes do Teu reino na terra, embaixadores do céu na terra. Que a nossa vida, que a nossa casa, que a nossa postura, que a nossa forma de ser, de vestir, de falar e de tratar as pessoas pregue o Evangelho sem que nós tenhamos que abrir a boca. Que as pessoas desejem estar ao nosso lado por causa da nossa alegria, simpatia, gentileza. Que nós jamais paguemos o mal com o mal, mas que nós entreguemos, meu Deus, aquilo que nós temos dentro de nós. O bem, Cristo, salvação, palavra de amor. A nossa casa é sua. Reina sobre nós. Não permite hoje, meu Deus, que o inimigo traga nenhum embaraço para dentro dos lares, nenhuma tristeza, nenhuma má notícia. Desfaz toda maldição, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria. Em nome de Jesus Cristo, Pai, a nossa casa é sua, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. A Tua palavra diz que se não houver profecias, o Seu povo se corrompe. Em submissão à Sua palavra, meu Deus, eu declaro e profetizo, nesta quarta-feira, sobre todas as coisas, paz. Que a paz reine no ambiente em que você estiver. Eu declaro e profetizo que a paz reine dentro do teu coração, na sua mente. Você que tem andado perturbado, você que tem andado preocupado, sem conseguir dormir, o teu emocional abalado, você ansioso, algumas pessoas depressivas, porque a mente não consegue parar, porque a mente não consegue parar de criar cenários negativos. E esses cenários não mostram aos teus filhos, Pai, saídas. E são cenários mentirosos, porque é infinito o que o Senhor pode fazer por nós. O Senhor não precisa de uma base para nos dar livramento, nem para nos abençoar. O Senhor faz porque o Senhor é o próprio milagre. Tudo o que nós precisamos está no Senhor. Faz, meu Deus, na nossa vida hoje que haja paz. Coloca essa tranquilidade no nosso coração. Eu declaro e profetizo no nome de Jesus que Deus vai dar ordem aos seus anjos para se acampar ao seu redor, meu irmão, para te proteger, anjos que guardem a sua vida, te afastando do mal, te afastando da violência, da perversidade, das más notícias, dos falsos amigos, dos falsos irmãos, dos agentes do inferno, que vêm trazer situações, escândalos, notícias, para estragar o seu dia, abalar o teu emocional, tirar a sua motivação diária. Está repreendido no nome de Jesus Cristo. Eu declaro que Deus vai te dar um dia de muita paz, porque o nosso Deus é o príncipe da paz. Você vai ter paz para decidir, você vai ter paz para pensar, você vai ter paz para resolver os teus problemas. A paz vai ser árbitro no teu coração, porque o Espírito de Deus está com você. Não é tempo de guerra, é tempo de paz. Esta guerra não é sua.
As tuas guerras você resolve. O que você não tem condição de resolver, o Senhor te diz: esta guerra é minha. Não tereis de pelejar. Muitas lutas das quais nós estamos são lutas que pertencem ao Senhor, que como propósito de Deus Ele tem usado as nossas vidas para que o seu propósito seja alcançado. Em nome de Jesus. E das tuas batalhas, Deus te dará vitória em todas elas. Agora, preste bem atenção. Deus não fechou os olhos para a injustiça causada na tua vida. Deus não fechou os olhos para o desprezo que foi dado a você. A Bíblia, ela relata muitas histórias de homens desprezados, mulheres desprezadas, humilhadas, caluniadas, que aparentemente tinham perdido tudo, porque a família abandonou, porque houve um racha na família, porque os amigos brigaram, porque houve um preconceito, de alguma forma você foi rejeitado, e aparentemente todas as portas se fecharam, como José, parece que te venderam criança como escravo, como Daniel, parece que você foi tirado da sua família e levado para um reino de um país estranho. Mas esteja você aonde você estiver, Deus tem um plano de salvação para a tua vida. Aprenda uma coisa: a bênção não é o lugar. A bênção é o Espírito que habita em você. Por isso você vai dar fruto a tempo e a fora de tempo. Como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, jamais te faltará suprimento. Deus te suprirá em todas as coisas. E tudo isso que Deus te der, Deus vai te dar em paz. Trabalhe isso em você. O teu emocional. Todas as vezes que você for dar uma resposta, respire. Todas as vezes que você for dar, meu irmão, ter que tomar uma decisão, guarde esta frase: o que Jesus faria? Não seja um espelho da maldade. Não pague o mal com o mal. Não dê para as pessoas o que as pessoas deem para você, porque cada um dá o que tem. Se você quer uma vida abençoada, em nome do Cristo que nós servimos, eu te digo, seja a imagem e semelhança de Deus. Dê aquilo que você tem, mesmo que as pessoas tenham te dado o mal. O bem habita em você. E esta é a diferença. Deus não fechou os olhos para as injustiças, nem para as lágrimas que você derramou. Embora pareça muitas vezes que Deus fez vista grossa. Às vezes você até se pergunta: será que eu mereço mesmo? Deus já está fazendo uma obra que você não pode ver. Não espere que os teus inimigos, que os teus opressores postem nas redes sociais as lutas pelas quais eles estão passando. As lutas pelas quais o Senhor está espremendo essas vidas. Você sabe que muitas delas só não te pediram perdão porque a arrogância e o orgulho é maior do que a dor. Mas muitos já sabem que a luta que estão enfrentando vieram do fato de terem se levantado contra a sua vida. Porque aqueles que se levantam contra nós, se levantam contra o Deus que nós servimos. Quando alguém se levanta contra o teu filho, se levanta contra você. Quando alguém se levanta contra você, se levanta contra o seu pai. E o seu pai te diz: não faça justiça. Não faça justiça. Deixa que eu trabalhe. Deus sabe exatamente o que fazer. Creia nisso. Eu declaro e profetizo que a arma forjada do inimigo contra a sua vida não prosperará. Que você vai ter hoje muitos motivos para declarar que Deus é fiel na sua vida. Deus está com a sua vida inteirinha nas mãos dele. Tempos, prazos. Deus está com tudo organizado. Não vai ser no seu tempo, nem no jeito que você pensa.
vai ser no tempo de Deus e da forma especial como Ele sempre faz. Diga eu creio, diga eu recebo. Confie no Senhor e estará seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome e venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Acho que a minha luz está com mau contato. Amém, meu irmão, minha irmã, queridos da minha vida, família amada, ministério abençoado por Deus. Que Deus te dê um lindo dia. Amém? Se você durante esse dia, em algum momento, se lembrar de mim, por favor, diga ao Senhor: Pai, abençoa aquele teu servo que tem orado pela minha vida todos os dias. É tudo que eu preciso de você, da tua bênção, do teu amor, porque o amor cura, o amor nos faz igual a Cristo, o amor nos une e nos faz um só corpo. Amém? Tua vitória é a minha vitória, sempre. Sua conquista é minha conquista. Sua felicidade é minha felicidade. E a sua prosperidade é a minha prosperidade. Em nome de Jesus. Hoje às 8 horas da noite, aqui no YouTube, aqui no TikTok, nós teremos a live com a minha filha missionária Silvia, filha na fé, meu orgulho, meu amor, minha vida, minha privada entupida. Eu sou muito fã dela, eu amo muito. Aliás, eu amo muito todos, né? Eu amo muito todos vocês. Mas tem a live dela hoje que é maravilhosa, aqui no TikTok, às 8 horas da noite. Só você clicar no nomezinho dela aqui, ó. Manda um oi aí, filha, por favor. Você clica aqui no nome dela, que vai aparecer no chat. Aí você se inscreve no perfil dela. E às 8 da noite a gente se encontra lá na live. Ela é uma graça, ela é divertida, ela é uma bênção. A gente fez um programa junto na segunda-feira, a live Cristã na Contramão. Foi muito muito engraçado, muito gostoso. Foi um programa muito pesado, porque é um programa em que a gente expõe escândalos, né, da igreja, da religião, mas a gente teve muito motivo para dar risada, conversamos, foi muito gostoso. Então eu te convido hoje, amém? A você vir participar com a gente às 8 horas da noite. Convido você também para participar do nosso grupo de WhatsApp. Se você quiser fazer parte dessa família, sempre lembrando a você que não há nada de religião. Nós somos uma família, amém? Somos uma família, não tem líder, não tem obrigações, não tem nada. É só... Tá o Clube da Luluzinha. Desde que a missionária Silvia assumiu a liderança do ministério, aquele grupo de WhatsApp, eles falam de comida. A Márcia só cozinha, só come doce, vai ficar uma gorducha. Eu não participo, né? Eu só observo. Mas dou muita risada. É um ambiente muito gostoso. Se você quiser, é diferente. É um grupo cristão, que não tem nada a ver com religião. Tem católico, tem protestante, e a gente se une
numa só fé, num só amor, que é o amor pelas vidas e o nosso amor em Cristo, respeitando um ao outro. É uma benção. Se quiser, você pega o meu telefone, está aqui no meu perfil, está escrito assim, ó, é um número de telefone para eventos e ministrações. É o meu WhatsApp, manda um oi para mim e eu te coloco no grupo de WhatsApp, tá bom? Então é isso. Fique com Deus. A Nira está falando para pôr no grupo, estará no grupo. É para que colocar grupo, link do TikTok no grupo é sempre complicado, né? Mas a gente vai colocar assim, sempre coloca, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Seja um dia lindo para nós. E a gente se vê à noite, tá bom? Beijo. Fui.